Eu larguei meu sabes bem que eu não tenho espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu larguei meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos conhecidas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Minha voz é aqui. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, tá? Vamos fazer a página preparatória para harmonizar o ambiente com a nossa irmã Márcia. Marcinha. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Livro Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 54, renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe,
mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmão do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência? Seu Cristo veio até nós para santificar-nos. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as excitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder a esperança da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensivos, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontres compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o jubilo de encontrar os que afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás ao teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançará a vida eterna. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, nós estamos te agradecendo, Senhor, essa oportunidade, Senhor Jesus, tão valiosa, de aqui estarmos, Senhor, nesta casa, que nos acolhe, Senhor, com tanto amor. Nós só temos a te agradecer, Senhor, e que a nossa reunião transcorra num clima de paz, de harmonia, que a nossa irmã que fará a reunião na manhã de hoje, que ela possa passar, Senhor, tudo o que precisamos ouvir, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, que a tua paz esteja presente em nossos corações. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos a nossa irmã Maria Fernanda, né, do Grupo Espírita Redenção, como tema Influência Moral do Médium, né? Seja bem-vinda, né? Esteja à vontade, até 10 horas, né? Tá, então fica à vontade. Ah, desligar os celulares, tá? Para poder não atrapalhar, né, a reunião, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Você pode até mexer no botão, você Tá, vou acima, precisar. abaixo, tá? Pessoal, não sei se ele abaixa mais. Mas ele tá aí. E levanta também, assim. Isso. Não, acho que dá. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A casa tem um clima muito bom e é muito bom ver um auditório tão cheio assim num domingo de manhã, né? Para a gente falar sobre a doutrina espírita, para a gente relembrar essa presença do Cristo, né? Essa introdução foi tão bonita
me fez relembrar assim, a minha infância, porque na casa espírita que eu frequentava quando eu era bem pequena, essa era uma das músicas assim, que mais tocava. Então, sei lá atrás, tocou bem. Já começa assim, uma emoção muito boa assim, de estar aqui com vocês. Então, já de antemão, já agradeço. O nosso tema, então, é um tema do Livro dos Médiuns, né? A gente vai tentar, não sei se a gente consegue chegar até o finalzinho desses itens, porque é bom a gente ir esmiuçando aí as questões. E aí vocês podem degustar essas considerações de Kardec também com mais calma em outro momento. Mas o nosso objetivo, então, hoje é falar sobre a influência moral do médium, né, nos processos, nas comunicações e tal. Esse tema pode parecer, a princípio, para alguns um pouco distante, né? Tipo, eu não trabalho, né, na reunião mediúnica, não estou recebendo comunicações, porque a partir de pelo menos no início, se fala muito do teor das comunicações, se os médiuns são ou não influenciados por outros espíritos, se eles podem ser enganados. Então, a princípio, isso pode parecer uma coisa um pouco distante, mas a gente precisa ter em mente que, para além desse trabalho de mediunidade mais ostensiva, né, todos nós somos, em alguma medida, médiuns, né, porque estamos constantemente em contato com o mundo espiritual, né? Se a gente for lembrar aí das passagens das escrituras, né? Tá ali a ideia de que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? E isso dá o tom aí da nossa vida cotidiana também. Muitas vezes as pessoas de alguma forma se ressentem ou de alguma forma se eximem de responsabilidade contra os seus próprios atos, falando que isso tem relação com os obsessores, né, com os espíritos. Mas a nossa relação com o mundo espiritual à nossa volta se dá a partir de nós mesmos, né? A partir do que nós trazemos em nós, a partir dos nossos sentimentos, a partir das nossas convicções, nós estabelecemos a nossa sintonia. E aí uma influência mais ou menos incisiva, né, dos espíritos no nosso dia a dia. Eu não me lembro a pergunta exatamente, mas Kardec pergunta aos espíritos, né, qual a influência dos espíritos na nossa vida. E aí ele fala que a resposta de ordinário, ou seja, no geral, comum, são eles que nos conduzem no dia a dia. Então, essas questões relacionadas à influência moral do médium, elas são próprias de todos nós, né? Seres encarnados, porque somos almas, né? Espíritos encarnados. Então, a gente está sempre nessa troca. Então, essa reflexão é de todos mesmo. Antes de nós entrarmos propriamente no Livro dos Médiuns, eu queria só fazer dar uma situada, né, sobre essa questão da mediunidade, já que é disso que a gente está falando. No livro Caminho, Verdade e Vida, no item 10, né, na lição de número 10, ela tem o título justamente de mediunidade. Então, o Caminho, Verdade e Vida, como toda essa série de Emmanuel com Chico, né, começa sempre com um trechinho evangélico, né? Então, a respeito desse tema, mediunidade, é utilizado um trecho de Atos dos Apóstolos, né, que é essa descrição do que acontecia ali ao redor, né? O que acontecia com os apóstolos, o que estava acontecendo enquanto Jesus estava entre nós, enfim. E aí, fisicamente, né? E aí o trecho separado, né, de destaque que abre essa lição é o seguinte, é o texto de Atos capítulo 2, versículo 17, que
fala o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Então, é uma referência, né, direta às questões relacionadas à mediunidade, né, quando fala, até hoje, né, em algumas denominações religiosas falam sobre profetizar, né, que é essa questão de receber as mensagens, né, do mundo espiritual de forma verbal. Mas aqui se fala também, os vossos mancebos terão visões, né, e isso também faz parte do processo mediúnico, a vidência, né, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, né, todas as formas que nós temos das intuições, enfim, de vivências diferentes de mediunidade. Nesse texto, inicialmente, o Emmanuel começa a falar que o dia de Pentecostes, né, um outro exemplo, um outro momento em que se fala muito claramente, né, sobre a mediunidade, que se registra essa questão, dizendo então que a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas de locais diferentes, então que por isso falavam línguas diferentes. Em algum momento os discípulos, né, os apóstolos, começam então também a falar essas outras línguas, né? E a gente tem esse registro, talvez na nossa memória, como essa história das línguas de fogo, né? E essa questão de que aparentemente aqueles que não conheciam uma determinada língua começaram a falar nessa língua a fim de que aqueles que só entendiam essa língua pudessem de fato ser esclarecidos de alguma maneira. E aí, mais adiante, nesse texto, nessa lição de número 10, diz o seguinte: desde esse dia, olha que interessante, né? Que Emmanuel fala que é como se esse dia fosse um dia marcante, assim, fundador desse movimento de expansão da mediunidade. Então fala, desde este dia, as claridades do Pentecoste rojaram sobre o mundo incessantemente. Então era como se fosse um início, né? Um despertar. Até aí, então até esse momento, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram influências do meio, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Então, desde esse momento, né, do Pentecostes, quando como fala o texto do Evangelho fala, derramarei, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então ele fala que desde esse momento as claridades do Pentecostes jorram incessantemente. Os discípulos que eram mais acanhados, que eram frágeis, inseguros, indecisos, se tornam mais fortes para aquela atividade que eles tinham que desenvolver. E aí vão fazê-las de fato, né? Curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados. Quantas vezes, né, a gente não vivencia isso de as formas mais diversas dentro da casa espírita, né? O próprio trabalho e a cura, né, de doentes a partir de todo o trabalho que acontece nesse sentido. Não sei como é que é aqui, Gleice, mas no Redenção tem uma reunião específica para cura, não é? O acolhimento aos infortunados, né? Quantas vezes não somos nós que chegamos aqui, encontramos uma mensagem, né? Seja da forma mais indireta, né? Como simplesmente ouvindo uma palestra, né? A respeito das nossas necessidades. E falam-nos todos os reis da terra, então numa referência àquilo que precisa ser dito, independente, né, de postos, e aqui, principalmente quando a gente se dedica ao trabalho, nós somos todos iguais, né, simplesmente trabalhadores do Cristo. E aí ele continua falando, o poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Então, a partir do momento que os discípulos começam, né, a trabalhar
falando então nessas línguas diferentes, é como se eles recebessem, e aí é essa a palavra direta, as energias do Cristo, né? Esse poder renovador, esse fortalecimento. E quantas vezes não somos nós, né, os trabalhadores, que chegamos, por exemplo, a casa e temos esse influxo, né, essa força, essa energia externa, né, do mundo espiritual, para que possamos, de fato, desenvolver as nossas atividades. Nossa, quantas vezes as pessoas falam, eu estava me sentindo tão mal, mas eu falei, eu vou assim mesmo. E eu estou saindo daqui ótimo. Né? Isso acontece muitas vezes, principalmente quando a gente está, de fato, comprometido conosco, né, nesse processo de aprendizado e com os serviços que a casa nos propõe. Né? Então, continua falando, estabelecer-se, né, a partir então daquele momento, a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Como é importante a mediunidade, né? Como um alicerce para as realizações do cristianismo desde aquela época. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam o caminho dos homens. Então, existem forças contrárias a esse exercício da mediunidade. E aí, um dos primeiros entraves colocados aqui por Emmanuel são os prejuízos morais que avassalam o caminho dos homens, que eu considero, né? Qual é a influência moral do médium nesse trabalho aí que é a mediunidade, nesse exercício. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e ainda ela que dilata dos apóstolos aos círculos de todos os homens, que dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, olha que início, né? Na verdade é uma introdução para a gente, é o final do texto, mas é a nossa introdução, importante, né? Que a mediunidade, então, dilatada naquele momento, né, dos discípulos para cada um de nós, né, os homens comuns, que trazem as suas dificuldades, né? Por isso ele fala que um dos prejuízos importantes à prática são as questões morais, né, que nos avassalam, as dificuldades que nós trazemos. Mas ainda assim somos nós, né, os homens comuns, as pessoas comuns, os instrumentos do Cristo para esse fortalecimento tão grande do cristianismo através dessa possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual a partir da mediunidade. Então, nós, médiuns, ostensivos ou não, né, temos essa responsabilidade de propagarmos de alguma forma o cristianismo. E é sobre o indivíduo, né, e as possibilidades que cada indivíduo traz, que de alguma forma, então, como ele diz aqui, se alicerçam aí as bases do trabalho cristão e especificamente do trabalho dentro das organizações espíritas. Então ele fala que ressurge o cristianismo no espiritismo cristão. Bom, então, isso é para dizer, né, igual você falava tudo isso para dizer, que há uma importância crucial nesse exercício da mediunidade, mas também nessa compreensão da responsabilidade que cada um de nós assume, né, a partir do momento que nós nos aproximamos dessa doutrina, né, e muito maior ainda quando nós nos comprometemos com os trabalhos desenvolvidos na Casa Espírita, né, que através da mediunidade ostensiva ou não, como nós já falamos, né, somos influenciados pelos espíritos e somos instrumentos
bons espíritos, né, dos benfeitores da nossa casa e tal, para que esse trabalho se propague. Bom, então, nesse capítulo 20 do Livro dos Médiuns, nós temos de início algumas perguntas sobre essas questões e depois alguns apontamentos de Kardec sobre a importância, então, da influência e da educação, né, do médium nesse processo de desenvolvimento da mediunidade. Vou ficar aqui um pouquinho de lado para poder ler. Já está aqui ó, no computador. Eu tô no computador. Deixa eu ver. Eu acho que não, porque não está. Você conectou no computador? Ah, foi. Estava desligado. Bom, então, a primeira pergunta que Kardec faz é se o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium. Nós acabamos de ver nesse texto de Emmanuel, né, o quanto a figura do médium e a mediunidade, né, quanto a mediunidade que se expressa, né, através do médium, é importante para o fortalecimento não só do cristianismo, como também para a edificação do próprio espiritismo. E aí a pergunta de Kardec é muito pertinente, né? A quem está entregue algo que é tão importante? Então, o desenvolvimento da mediunidade, ou seja, o ser médium e ter essa responsabilidade, se processa na razão do desenvolvimento moral do médium. Então, se for uma pessoa bacana, vai ser médium? Bom, primeiro pensar, né? Eu já falei que se for uma pessoa bacana, mas o que é moral? É o conjunto dos valores individuais ou coletivos considerados de maneira universal como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, o que ele está falando quando ele fala no desenvolvimento moral? Bom, ser uma pessoa correta, né, dentro do que é o parâmetro estabelecido para os indivíduos e para as coletividades, né, ter um determinado padrão de conduta. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Bom, se realmente a mediunidade é algo tão importante, é provável, né, que isso tenha alguma relação com isso, né? Pessoas, então, que podem espelhar esse tipo de comportamento social, né? Talvez fosse esse o pensamento de Kardec. E aí os espíritos respondem o seguinte: não. Ué, não? Como não? Eles completam. A faculdade, então já começa a falar que a mediunidade é uma faculdade, é uma possibilidade, né? É uma competência e que o indivíduo tem. Propriamente, a faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral. Por isso que nós estamos falando aqui que todos nós somos médiuns em alguma medida, né? Temos essa possibilidade desse intercâmbio, porque isso faz parte de uma característica orgânica. Nós, espíritos, nesse momento encarnados, interagimos com outros espíritos encarnados e interagimos com desencarnados também. De alguma forma, expressamos aquilo que recebemos nessas trocas, uns com os outros encarnados, ou através da influência dos desencarnados. Todos nós, todos aqui, né, e os desencarnados têm perispírito, então a partir dessa questão que é orgânica, a gente se comunica. Então, os espíritos falam a questão do desenvolvimento da mediunidade, que é a capacidade de estar aí no meio, né, de ser um intermediário nesses caminhos, é orgânica, não tem a ver com a moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso. Sim, o uso da mediunidade, o uso que se faz dessa capacidade de intercâmbio, isso tem uma relação sim com o desenvolvimento moral. Então, ele fala, mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Beleza. Então, conforme as características de cada um de nós, essa utilização da mediunidade se dá de uma forma diferente. Beleza? Então, Kardec continua perguntando:
Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Então, se todo mundo sempre falou que ser médium é uma coisa muito bacana, é uma graça, é um dom, é algo maravilhoso, por que as pessoas que têm um comportamento moral inadequado são agraciadas, né? Já que isso é uma graça, um bem, um dom, com algo que é tão precioso assim, né? Essa é a pergunta que Kardec está fazendo aos espíritos. E os espíritos respondem: todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Nossa, isso aí já dá para a gente parar e pensar, né? Quantas coisas nós temos de fato e que nós devemos agradecer sempre, né? A gente está já num movimento há um tempo de gratidão para cá, gratidão para lá, mas é importante a gente pensar que, assim, nas pequenas coisas, naquilo que nós já estamos acostumados, naqueles atos que são tão automáticos que a gente nem pensa sobre eles, quanto são preciosos, né? Principalmente quando a gente olha e considera aqueles que não têm essa possibilidade. Então, ele está falando ali, de princípio, olha, a tudo dai graças, né? Podeis perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, e aí ele começa a fazer o pensamento, né? O fio do raciocínio. Destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe pareça a traição. Então, olha que visão diferente, né? A gente, a princípio, pode pensar que coisas muito boas acontecem a pessoas muito boas, né? Ou que a mediunidade, considerando como algo muito positivo, se destina àquelas pessoas que já alcançaram um nível X de evolução. Mas, na verdade, o que se coloca aqui é que elas aparece, né, ou se desenvolve de maneira mais ostensiva, né, junto a alguns indivíduos, como um incentivo, né? Se a gente parar para pensar, né, sobre um outro aspecto, né, a gente pode ver assim: nossa, imagina como seria viver no tempo de Jesus, né? Como seria estar ali próximo dele, né? Como seria ser um daqueles discípulos e tal. E, ao mesmo tempo, a gente também pode pensar: mas será que eu estaria em que lado, né? Daqueles que o acolhem, que seguem e tal, que fazem todos os sacrifícios, ou daqueles que acham aquilo tudo muito estranho? Gente, que criatura é essa que anda assim, anunciando o reino de Deus, nessa vida simples desse jeito? Que poder é esse que come com os pobres e tal? Que noção que nós ainda hoje, né, temos de poder, que noção que nós ainda hoje entendemos do que é o melhor, né? Muitas vezes as nossas visões ainda estão, apesar da nossa proximidade, inclusive, com o Evangelho, ainda estão muito focadas em questões materiais, né? E talvez a gente não tivesse nem condições de compreender, né, principalmente naquele tempo, a grandiosidade de estar vivendo aquele momento. E a mesma coisa talvez esteja acontecendo agora, né? Talvez a gente não tenha nem dimensão de quantas bênçãos, de quantas oportunidades nós estamos tendo nesse momento. E aí a gente muitas vezes deixa de aproveitar algumas oportunidades. Mas as oportunidades estão aparecendo justamente porque
nós precisamos dela, porque elas vão nos fazer bem, mas às vezes a gente não tem condições de alcançar a dimensão disso. Mas, de qualquer forma, é um caminho, uma possibilidade que a gente acaba trilhando ou não a partir do nosso livre-arbítrio. A mediunidade é um chamado ainda mais contundente, né, para cada um, independente do estágio em que está. Porque quanto mais contato a gente tem possibilidade de ter com o mundo espiritual, com as lições do Cristo, com os ensinamentos e o raciocínio crítico da própria doutrina espírita, mais incentivo e mais responsabilidade também a gente acaba tendo das nossas escolhas cotidianas. Então, o que ele está falando aqui é que, sendo uma faculdade orgânica e tal, todos nós, né, ou muitos de nós, pode tê-la, né, ou vir a desenvolvê-la, independente do nosso senso moral, da mesma forma que há uma habilidade muito grande, por exemplo, daqueles que conseguem enganar, né, como ele fala ali dos malfeitores, dos larápios e tudo mais. É uma faculdade que a pessoa desenvolve e usa da maneira que a sua consciência e o seu próprio senso moral lhe convém, mas está aberta a todos. Mas aqueles que têm as suas dificuldades e ainda assim essa possibilidade de intercâmbio estão de alguma forma sendo convidados de forma mais ostensiva a organizarem o seu caminho, né? Então, não é algo que possa ser vivenciado a partir de um determinado estágio de evolução moral. É algo que nós vivenciamos todos os dias, em todos os estágios, né? Independente, então, da evolução que nós já alcançamos. Mas é um grande estímulo para que possamos alcançar estágios melhores, né? Maiores, nesse processo evolutivo. Então, independe da moral. Os médios que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Então, ele está falando que se não tem relação direta, né, a possibilidade de ser um médium com o desenvolvimento moral, também entende que há sim uma grande responsabilidade, que há sim um grande incentivo a que os indivíduos então se melhorem. E aí, se a gente não aproveita essa oportunidade, o que acontece? Né? Essa é a pergunta. E aí, os espíritos, então a resposta é: se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurado do que o cego que cai na valeta. Então, se a gente não tem conhecimento, há um atenuante, né? Mas se a gente tem conhecimento, tem oportunidade e tal, aí existe um agravante, né? Porque a gente não aproveitou aquela oportunidade que estava nos sendo oferecida. E mais importante, talvez, ou não mais importante, mas algo a ser acrescido a essa reflexão, é que nós compreendemos que a nossa reencarnação não se dá de forma aleatória, não é mesmo? Nós temos um processo, de alguma forma, planejado, né? Uns com mais autonomia no planejamento do que outros, mas enfim, um processo planejado, com objetivos específicos. A gente tem meta nessa vida, né? A gente pode não lembrar exatamente qual é a meta. A vida vai nos dando as pistas da meta que nós temos a alcançar, né? Os compromissos que nós assumimos. E o exercício da mediunidade, muitas vezes, é sim um compromisso assumido, principalmente, né, essa mediunidade ostensiva. É um compromisso assumido com o nosso próprio melhoramento, com as equipes, né, no mundo espiritual que nos acompanham e de alguma forma validam o nosso retorno, né, ao mundo espiritual.
todos nós vivendo num mundo de provas e expiações, então partimos já do princípio que a gente está errado, né? Ninguém está certo, porque a gente está num mundo de provas e expiações, somos imperfeitos sim, né? Temos as características ainda desse mundo, mas algumas responsabilidades individuais e coletivas, responsabilidade de sairmos dessa encarnação melhores do que aqui chegamos, de resolvermos algumas questões específicas, né? Principalmente com aqueles que estão no nosso círculo mais próximo, né? Da nossa família, das pessoas com as quais nós convivemos, responsabilidades de contribuir para que, como coletividade, nós possamos alçar a um mundo melhor, né? E isso depende muito do nosso comportamento no dia a dia, é o nosso comportamento cotidiano, é a nossa postura como cidadão. É isso que vai fazer com que o mundo, né, a Terra, vá se transformar num mundo de regeneração, é porque o mundo de regeneração está presente no íntimo, no coração de cada indivíduo, cada espírito que compõe essa coletividade, né? É no mundo íntimo que esse mundo melhor começa, não é? Então, nós assumimos responsabilidades conosco e com o contexto, né, em que nós estamos inseridos. Vocês que são trabalhadores do Ana Viana assumiram essa responsabilidade, né, no mundo espiritual, de estarem aqui contribuindo consigo mesmo e com esta comunidade. Eu assumi compromissos lá no Rio com aquele grupo ali do Andaraí, que é o Grupo Espírita Redenção, com os trabalhadores espirituais que ali estão, né? Então, nós compomos determinados grupos, determinadas famílias, com acordos prévios. Então, o que se chama a atenção aqui é como que, quando nós abrimos mão dessas responsabilidades, nós afastamos do trabalho, ou usamos mal as nossas potências, né? Como nós perdemos duplamente, né? Porque perdemos a oportunidade, como ele diz ali, de exercer, né? Exercitar aquilo aqui com que nós nos propomos, e nos nossos compromissos, nos propomos de forma individual, e também nesses compromissos que nós assumimos com outros, né? E aqueles que mais conhecem são mais responsáveis, né? Então, nós que estamos aqui, por exemplo, quando falamos neste contexto da mediunidade, do papel, da influência moral do médium, da responsabilidade de cada um de nós como trabalhadores, falamos com um peso e uma responsabilidade maior do que de outras pessoas. Porque a mediunidade não está aqui dentro da casa espírita, está nos indivíduos, né? É uma faculdade orgânica. Ué, mas tem médium na Igreja Católica? Tem. Tem médium na Igreja Evangélica? Tem. Tem médium, e aí, né, quando a gente fala na Igreja Batista? Tem espírito, né? Estão espíritos encarnados, desencarnados. Não importa a denominação religiosa, não é isso que define a mediunidade nem a moral, né? Mas é o fato de ser uma capacidade orgânica. Então, independente de onde estejamos, assumimos esses compromissos conosco mesmo, né? Em prol do nosso melhoramento e com a comunidade que nós estamos inseridos. Bom, há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre o mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Por que a gente sempre recebe lá na reunião mediúnica, sei lá, uma mensagem falando de caridade, falando de orgulho, humildade? Não. Por quê? Por que será? Né? Que dúvida. Sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso
que a uns os espíritos falam falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá por fim abrir-lhe os olhos. Nossa, mas é mesmo, é? Quer dizer que eles têm essa paciência? Porque parece coisa de criança, né? Falando toda hora a mesma coisa. Gente. Somos nós, né? Os médiuns, sim. Os trabalhadores, sim. Comprometidos, sim. Mas espíritos ainda imperfeitos, né? Em processo de melhoramento. E às vezes meio surdinhos, né? Para aquilo que é preciso fazer e melhorar. E aí já começa um alerta para algumas coisas que são muito importantes. Lembrando, o fato de sermos médios não quer dizer que os espíritos, que as pessoas sejam moralmente superiores. Muito pelo contrário, é um exercício muito mais constante, uma chamada de atenção muito mais direta a tudo que precisa ser melhorado. Então, que a gente possa sair daqui todo mundo na mesma página, perdendo qualquer ilusão em relação a médios. Nossa, fulano é médium, que coisa, não, que máximo. É bastante responsabilidade, né? Se comprometeu a fazer um esforço muito grande de se melhorar. Então, se eu me comprometi a fazer um esforço de melhorar, é porque eu estava bom, né? Porque se estivesse bom, não precisava tanto esforço assim. Então, os médiuns têm também suas dificuldades, e aqui é o que ele está falando. Muitas vezes os médiuns recebem, ou os grupos, né, nas reuniões, mensagens repetidas, frequentes, sobre determinados temas, e aí eles falam, por isso que eles estão sempre sendo alertados sobre o orgulho, sobre o exercício da caridade. É uma forma de insistir, né, é uma insistência para que as pessoas se liguem, né, abram os olhos. E aí ele continua, não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. Não dá para dizer assim, caramba, eu não sabia, ninguém me alertou. Porque de tempos em tempos, pelo menos, né? E aí é uma coisa bacana, até para a gente lembrar daquela mensagem inicial do Caminho, Verdade e Vida, né? Ele fala, os discípulos estavam vacilantes, indecisos, mas eles recebem essa força, esse influxo que vem do mais alto para realizar suas atividades. Então, a gente recebe não só essa força de trabalho, mas também esse cuidado. Isso é cuidado, né? É cuidado, como eu falei no início, parece criança, é cuidado de pai e mãe, né, para filho. Olha, preste atenção, olha, né, melhora, vamos trabalhar mais isso aí, porque o nosso papel como intermediários é um papel importante, né? Como falava na missão, na coisa anterior, né? Judas, apesar de ser esse grande símbolo da traição, quantas coisas boas ele fez ao longo do caminho. Então, a gente não vai conseguir chegar lá no final, mas fala, o importante não é o indivíduo, o importante não é o médium, não é esse CPF. O importante é o que se pode fazer. E dependendo da circunstância, se só tiver essa criatura imperfeita, toda torta aqui, toda erradinha, para poder fazer algo bom, é essa que vai ser utilizada. Mas, individualmente, nós temos que ter a responsabilidade conosco de aproveitar o máximo possível da oportunidade, né? De aproveitar o máximo possível desse contato. O bem que precisa ser feito vai ser feito, seja por você, seja pelo outro, se tiver muito bem, se tiver, né, moralmente um pouquinho defeituoso, o bem é o principal, isso precisa ser feito. Mas nós não podemos perder a oportunidade de aprender, né, e melhorarmos nesse caminho. Então, ele fala, o mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Então, é a situação em que a mensagem passa por nós de alguma forma, né? Seja como
estando na figura, né, do intermediário, daquele que, por exemplo, comunica, daquele que escreve, ou daquele que está ali, por exemplo, sustentando aquela situação, né, situação que eu digo, na reunião mediúnica, por exemplo, e a gente acha que a mensagem é para o outro. Menina fulano precisava ouvir isso. Né, a gente sempre, né, tem sempre essa frase, essa palestra de outro não foi para fulano, certinho, precisava estar aqui, tá vendo? Nem vem. Quando muitas vezes a lição é pra gente, né? Porque quem está aqui, né, quem veio, é quem tem que ser mais paciente, ser mais humilde, porque fulano vai chegar nessa compreensão em algum momento, né, mais para frente. Ou então fulano está fazendo, apesar de ser qualquer coisa que a gente ache, né, qualquer julgamento que a gente tem em relação a ele, orgulhoso, ele está fazendo outras tantas coisas que a gente não está fazendo. Como, por exemplo, deixar de aproveitar a oportunidade de dizer que o outro é que tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, o que ele fala aqui é, as mensagens são repetidas, muitas vezes são faladas sobre as mesmas coisas, o problema é que a gente não para fazer, muitas vezes, essa autocrítica, essa autorreflexão. Em que isso se aplica a mim? E aí é muito mais simples dizer que o entorno é difícil, que as pessoas não me compreendem, que os obsessores estão ao meu redor, quando na verdade eu sou a pessoa difícil daquela história, né? Tem uma passagem muito interessante no livro, acho que é Jesus no Lar, que fala sobre, eu acho que o título é O Encontro com a Verdade, uma coisa assim. Então fala de um homem que vivia numa caverna, né? E ele não entendia porque ele estava naquela situação, de um lugar tão escuro, de um cheiro tão ruim em volta, daquela escuridão, e de repente passava alguém e tal, mas ninguém ajudava, não conseguia sair dali e tudo. E ele ora bastante, pedindo ajuda, pedindo a verdade. E aí, por misericórdia, ele vai recebendo, né? Vai recebendo visitas. Então fala a visita da caridade, a visita da paciência, né? E aí, considerando essa situação, né? Somos nós muitas vezes que, né, temos tantas dificuldades no nosso cotidiano, mas recebemos essas lições, como ele diz ali, ninguém cai sem que tenha tido auxílio ao longo do tempo para poder se reerguer, né, para evitar os tropeços. E ele reclama, e ora, e pede, até que no final ele recebe finalmente a visita da verdade. E a visita da verdade o mostra, né, para ele mesmo como ele é. Então toda aquela situação adversa, todo aquele isolamento, tudo aquilo ali era porque ele era a fonte de todas aquelas dificuldades que ele identificava, principalmente o odor, né, desagradável do ambiente, estava tudo nele. E aí a questão, né, o paralelo é esse, a gente muitas vezes aponta e quer saber e tal, mas muitas vezes as questões mais delicadas estão conosco. E o fato de nós termos a oportunidade de trabalho é a oportunidade que nós temos de, a partir desses chamados, a partir desses contatos, a partir do testemunho do sofrimento do outro, verificar, nossa, mas, por exemplo, né, o exemplo concreto é a reunião mediúnica, o espírito se manifesta em profundo sofrimento, com algumas questões muito específicas. E aí, a grande oportunidade que nós temos por, muitas vezes, testemunhar essa situação é pensar, será que nessa situação eu agiria diferente? Porque os espíritos chegam relatando, por exemplo, que ainda estão apegados aos seus bens materiais e por isso estão sofrendo porque desencarnaram. Ainda estão apegados aos seus familiares, por isso estão sofrendo. Ainda estão magoados com a traição de ontem, por isso continuam sofrendo. Ainda estão
sedentos de vingança por aquelas coisas que lhes aconteceu em um determinado momento. Diante de uma situação dessa, traição, assassinato, como que eu agiria? Será que seria simples abrir, mentalmente essas lições do Evangelho que eu já tenho e dizer perdoa? Ou será que talvez eu estivesse numa situação tão difícil quanto essa? Porque são situações realmente muito difíceis, que a gente só sabe de fato, muitas vezes, quem nós somos quando nós, de fato, vivenciamos. Porque falar sobre o Evangelho ou decorar as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos não é difícil. Difícil é vivenciar cada uma dessas lições. Então, essa oportunidade de interagirmos de forma mais, eu sempre falo, ostensiva ou não, com o mundo espiritual, quando a gente trabalha na casa espírita, nos serviços, muitas vezes mais ditos simples, recepção, essa interação que a gente percebe o que cada um está trazendo, seja na evangelização, seja palestra, seja o atendimento fraterno, quando a gente está ali de frente para o sofrimento das pessoas, que muitas vezes a gente nem imagina, porque quem vê cara, não vê coração, a gente não sabe o que vai no íntimo e aí no cotidiano, as dificuldades mesmo cotidianas, desafios de cada irmão, por exemplo, que acessa a nossa casa. Mas a gente tem sim a oportunidade de aprender com cada uma dessas situações, quando a gente para e toma para si. Bom, mas o que essa lição, o que essa situação tem a ver comigo? É uma oportunidade, então, que a gente tem de tomar para si as lições, sejam aquelas que são diretamente pronunciadas aí pelos Espíritos, sejam aquelas que nós testemunhamos, seja nas reuniões privativas ou nesse dia a dia, por exemplo, da casa espírita e da nossa vida cotidiana também. Há um exercício importante a ser feito, que é esse exercício de autoconhecimento, de autocrítica. Não para a gente se sentir horrível, não fiz nada dessa existência, não sei o que será de mim. Não é essa coisa assim melodramática. Mas a partir de tudo isso que eu tenho acesso, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Nossa, como que eu me sairia numa situação desse conflito, numa situação difícil como essa? Como é difícil ser ou passar por uma determinada circunstância, seja ela circunstâncias muito adversas, daquilo que, por exemplo, a gente entende como materialmente adverso, sejam elas aquelas do que a gente entende como materialmente positivas ou de sucesso, porque tem pedras, possibilidades de erro, tropeços em todas as situações. E tomar essas lições cotidianas para si, questionar o que isso me afeta, como eu me sairia nessa situação, quanto que isso tem a ver comigo, é uma grande oportunidade da gente, de fato, aprender com as situações cotidianas. Passou muito rápido, não deu nem pra gente ir muito longe. Foi bom, pelo menos eu gostei, gente. E aí o que eu queria deixar de raciocínio é isso, A mediunidade é uma possibilidade muito rica de aprendizado. Aqueles que estão de frente, e no cotidiano, e com a possibilidade de testemunhar esse intercâmbio com o mundo espiritual, não podem perder a oportunidade de tomar para si cada uma das lições, como a gente está falando aqui, para que não lamentem posteriormente terem estado diante de uma fonte tão rica de convites à mudança, convites ao aprimoramento e terem deixado passar. A minha mãe, quando eu era criança, falava, ou se aprende pelo amor ou pela dor. Quando a gente está diante desses convites, das experiências do outro, das lições
do Evangelho, nós estamos diante do amor, né? Você vê o chamado amoroso dos Espíritos, presta atenção, a gente vai falando para abrir os olhos, para corrigir. As situações mais adversas são esse convite, né? São essas oportunidades de aprendizado pela dor. E aí o médium tem muito convite para o amor, né? Então, que nós não percamos essas oportunidades. Bom dia. Nós só temos a agradecer, né? Um abraço. Agradecemos, né, a nossa irmã Maria Fernanda. Acho que o microfone está desligado. Desligado? Acho que desligado o microfone. Muito obrigada, né? Leva o nosso abraço, né? Lá para nossa casa, lá para casa, né? Redenção. E antes de passar para o passe, vou falar aqui que nós temos na cantina. Quem quiser comprar, né? Que sobrou muito salgado, congelado, sobrou esfirra de carne, croissant, bauru, cheeseburger e folhado. Quem quiser levar congelado, né? Quem quiser comprar para levar para casa, ainda tem bastante, tá? Que foi uma doação ontem do teatro e quem quiser sobrou muito salgado, tá bom? Deve ter bolo também, né? Aí vende hoje, né? Tem bolo aí, se tiver. Esse pastel. E hoje tem o pastel. Tem Famoso. para hoje tem o pastel, tem acho que padrão. Opa, Né? meu Deus, já. Vai levar para almoçar em casa. Olha Isso. só. Eu não estou tranquila, não. Isso, Bárbara vai falar? Quer falar? Quer agradecer alguma coisa do teatro? Deixa aí, vou tentar a oportunidade. Gente, bom dia. Nós estamos agradecendo muito a colaboração de todos. Foi lindo, né? Foi lindo o teatro ontem, a apresentação. O grupo é maravilhoso, se emocionou muito com a energia boa da casa, com a energia de todas as pessoas que compareceram, foi uma emoção assim, geral. E a gente está muito feliz com uma experiência, né, que nós fizemos de trazer um teatro para cá, porque a gente precisa se divertir também, né? Se distrair também. E que bom se distrair dessa maneira, aprendendo, né, sobre reencarnação, sobre preconceito, sobre uma porção de coisas que a gente aprendeu ontem. Então a gente está agradecendo muito. E a gente vai continuar aqui, né, no nosso pé de pede. Porque dia 8 nós vamos ter a nossa festa, né, junina, né? Nossa festa junina, que horas, Márcia? A partir das 15 horas. 15 horas. Tem que fazer de dia, né? Porque a gente sair mais tarde daqui, né? Então aí vai ter caldo, né? Vai ter salgado, vai ter doce típico, né, Márcia? Então a gente está falando aqui em nome da diretoria social, né? De evento. Então a gente vai... Pode virar caráter, né? Virar caráter, vai dançar a nossa quadrilha. família aqui psicodélica, cada um para um lado, todo mundo se divertindo, né? Então a gente está convidando todos vocês, né? Vai ter o famoso caldinho da Cristina, caldo aqui maravilhosos, né? Então a gente vai estar aqui, se reunindo aqui, né? Para a nossa festinha junina, no dia 8 de julho. E a gente vai aqui falar muito da campanha, né, dos agasalhos. A gente precisa muito de agasalho, de cobertor para a nossa caravana, para os irmãos em situação de rua. Que a gente precisa muito, né? Pessoas que estão na rua, eles não moram na rua, nem são da rua, né? Eles estão em situação de rua. Mas precisa de agasalho, de cobertor. E também os bebezinhos de flanelinha, né? Para poder aquecer. O bebezinho já sente muito frio, né? Nessa época, então, precisa do coelhinho, então, trazer as flanelinhas. Quem quiser contribuir, também a gente está aqui precisando muito de ajuda. Eu, toda vez que falo dos nomes lá, eu esqueço uma coisa.
quando a gente coloca o nome, a Fernanda está perguntando, a gente tem essa reunião aqui, a gente tem terça-feira a reunião. Então, essa reunião de tratamento, quando eu coloco o nome em enfermidade, eu não preciso botar toda semana, porque vai pro caderninho e os espíritos sabem, né? Aí ficam tratando semanalmente. Se eu botar toda semana, a mesma coisa. Agora, se eu mudei, se eu estou com outra enfermidade, aí eu coloco de novo, tá? Ou se eu estou em casa, fui para o hospital, então eu coloco também, tá bom? Mas fora disso, coloquei uma vez, não precisa botar toda semana, tá bom? E desobsessão também é nome, endereço, tá bom? Então é isso aí. Desejo um domingo lindo para vocês, tá? E muito obrigada. Oi? Precisa colocar a idade também? É bom, né? É bom. Mas não é assim uma coisa que é exigência não, tá? Se quiser botar a idade, pode botar. Mas eu acabo sabendo a idade de todo mundo, né? E você e a minha também está para lá, tá? Então a gente vai colaborando aqui, né? Com o que a gente pode colaborar e a gente agradece muito a colaboração de todos vocês, tá? Muito obrigada por tudo, tá, gente? Bom domingo para todos. Vou dar um abraço à minha amiga querida, né? Esse grupo querido, que é o Benedição. Levo um abraço para todo mundo lá. Eu vou lá e daqui a pouco eu vou conhecendo, então. Vou lá. É uma troca, né? Você vem lá, eu vou para lá. Então vamos passar para o passe agora, né? Vamos fazer a oração. Agradecendo a Jesus pela nossa primeira parte. E agora vamos pedir para o tratamento de passe, ao adentrarmos a cabine, que possamos receber toda a ajuda de que necessitamos e de que aqui viemos buscar. Que ao tomarmos a água, que nela seja colocado o bálsamo necessário a cada um de nós, pois Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus. Que a Tua paz e a Tua luz esteja presente em nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, muito melhores que chegamos. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Eu esqueci de agradecer a Bárbara, né? Que colaborou tanto aqui com a gente, entendendo os convites.